Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula. No nosso último encontro, nós iniciamos a nossa introdução à sintaxe, que, como já vimos, é a área do conhecimento da linguística que estuda a função da disposição das palavras no enunciado. Vimos sobre as frases, os períodos, que eles podem ser simples ou compostos, dependendo da quantidade de orações que eles venham a ter. E vimos sobre as orações. No momento, a gente está estudando a parte das orações, que são os termos essenciais, ou seja, sujeito e predicado. Além dos termos iniciais, nós vimos também que existem os termos integrantes e os termos acessórios, que, diferente dos termos essenciais, eles não são necessariamente essenciais para a construção de uma oração. Os termos integrantes são aqueles que complementam o sentido, e os termos acessórios são aqueles que nós utilizamos para trazer uma maior informatividade ao nosso enunciado, certo? Trabalhamos com o sujeito e os tipos de sujeito na aula passada. E hoje nós continuaremos nos termos essenciais, fazendo o estudo do predicado. Vamos iniciar pelo que é o predicado. O predicado, ele é o termo da oração que contém o verbo. Ele é tudo o que se diz sobre o sujeito. Como aqui no exemplo, João foi ao mercado com sua mãe. A gente viu que para descobrir o sujeito de uma frase, a gente tem que perguntar ao verbo quem está fazendo aquela oração que ele está apresentando, aquela ação que ele está apresentando. No caso, quem foi ao mercado com sua mãe? João. Então, João é o nosso sujeito. Tudo que vem depois de João, tudo que se fala sobre João, é o nosso predicado. Então, foi ao mercado com sua mãe, é o predicado dessa nossa oração. Como nós havíamos discutido quando iniciamos os nossos estudos sobre sintaxe, apesar de sujeito ser um termo essencial à oração, é possível sim construir enunciados sem sujeito, como é o caso do sujeito inexistente, ou no caso da oração, sem sujeito. Entretanto, não é possível haver uma oração sem predicado, certo? Então, no caso, o predicado, a gente pode levantar a discussão de que o predicado ele seria um termo mais essencial do que o sujeito em si. Porque apesar de não se poder fazer oração, sem sujeito, não é possível se fazer oração sem predicado. Como no exemplo aqui embaixo. Choveu torrencialmente no Rio de Janeiro. Se nós fôssemos fazer o caminho de perguntar ao verbo, quem está executando essa ação, a gente cairia num problema. Porque ninguém faz chover, entende? Ninguém executa a ação de chover. Ninguém está no estado de chover. Chover é um fenômeno da natureza que acontece por si só. Ele simplesmente acontece, certo? Então, esses casos é o que a gente chama de oração sem sujeito. E quando a gente tem uma oração sem sujeito, nós temos um predicado completo, certo? Toda essa parte daqui, choveu, até o fim do nosso período, em Rio de Janeiro, é o nosso predicado, porque não tem sujeito. Os predicados, eles dividem-se em três. Eles podem ser nominais, verbais ou verbo-nominais. Vamos iniciar pelo predicado nominal. O predicado nominal, ele é formado por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. O núcleo do predicado nominal está no predicativo do sujeito, que é a informação mais importante. E por que essa informação é mais importante? Porque, como já diz o nome, a única função do verbo nesse tipo de predicado é unir o sujeito ao seu predicativo. Ele não tem uma ação significativa em si, entende? A única função dele é ligar o sujeito ao seu predicativo. O predicativo do sujeito, ele é o termo que atribui uma qualidade ao sujeito.
E quando eu falo de qualidade, eu não quero dizer uma coisa boa a respeito do sujeito. Pode sim ser uma coisa boa, mas com qualidade eu quero dizer característica. Certo? No caso, João é feliz. Feliz é o meu predicativo do sujeito, porque ele está dando uma característica sobre João. João é o nosso sujeito, simples no caso, porque ele tem apenas um núcleo. Temos o núcleo do sujeito, tá, pessoal? E temos o núcleo do predicado, importante esclarecer. O núcleo do sujeito é João, com apenas um núcleo, sujeito simples. Temos o verbo é, que é um verbo de ligação, que no caso é o verbo ser conjugado. E temos feliz, que é o nosso predicativo do sujeito. Ele traz uma informação sobre João. Os verbos de ligação, eles podem expressar um estado permanente, como nos verbos ser e viver, um estado transitório, como nos verbos estar, andar, achar-se, encontrar-se, um estado mutatório, como continuar, permanecer, tornar-se, e um estado aparente, como no caso, parecer. Fica muito difícil da gente fixar todos esses verbinhos na nossa cabeça e decorar, nossa, esses verbos são os verbos de ligação. Mas um macete bom é sempre lembrar que os verbos de ligação, eles não têm ação significativa, tá bom? Eles não expressam uma ação em si, como andar, correr, comer, falar. Tudo isso, todos esses verbos, eles representam ações significativas. Os verbos de ligação, não. Eles geralmente representam mais estados, tá bem? E aqui um outro macetezinho para dominar os verbos de ligação é essa siglazinha aqui que a gente tem, a CKPPFT. E o que significaria isso? Esse CKPPFT, ela é uma sigla para os verbos de ligação mais utilizados, os mais comuns. Que no caso, o S corresponde a ser, o E corresponde a estar, o C a continuar, o A andar, o P permanecer, P de novo, parecer, F ficar e T tornar-se. Mas professor, você não tinha falado que andar é um verbo significativo? Depende. No caso aqui, esse andar, ele se refere a algo que vem acontecendo por um período de tempo, certo? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Mariana anda muito triste. Quando a gente usa esse verbo andar, que a Mariana anda muito triste, a gente não quer dizer que ela está caminhando tristemente. Dependendo do contexto, sim, pode ser, só que nesse contexto não. Que a Mariana, não quer dizer que a Mariana esteja caminhando tristemente, entende? Ela tem estado triste por um período de tempo contínuo, certo? Ela anda triste. Nesse sentido, o verbo andar, ele é um verbo de ligação. Mas, se eu tivesse outro tipo de frase, como Mariana anda com sua amiga todas as tardes. No caso, esse andar seria um verbo significativo. A questão da sintaxe, pessoal, é sempre prestar atenção na função que a palavra está exercendo na frase, tá? Por isso mesmo, sintaxe, função. A função que a palavra exerce na frase. E essa função, ela muda de contexto para contexto. Por isso que é muito, muito importante a gente não simplesmente decorar as coisas, a gente entender porquê daquilo, para a gente não errar, tá bem? Vamos fazer alguns exemplinhos de como seria um predicado nominal. Aqui a gente tem a nossa primeira frase. O Brasil é um grande país. Nosso verbo que a gente já identificou é o verbo ser. E a gente se lembra que ser é um verbo de ligação, porque ele representa um estado permanente. A gente vai perguntar para esse verbo, quem é um grande país? O Brasil é um grande país. Então, o Brasil, no caso, é o nosso sujeito. Mas que tipo de sujeito a gente tem nessa frase? A gente tem um sujeito simples ou a gente tem um sujeito composto?
Boa pergunta, né? Quando a gente fica em dúvida a respeito do sujeito da frase, de que tipo de sujeito que a gente está falando, a gente tem que se atentar aos núcleos. No caso, Brasil tem um único núcleo. Então, ele é um sujeito simples. Certo? Se a gente já identificou o sujeito, a gente sabe que todo o restante dessa oração é o que se diz sobre o sujeito. E sendo o que se diz sobre o sujeito, que ele é um grande país, é um grande país, vai ser o nosso predicado. Beleza? Nosso verbinho de ligação, verbo ser, conjugado, é. E qual é o nosso predicativo do sujeito? Qual parte dessa frase traz uma qualidade do sujeito? Qual parte dessa frase caracteriza esse sujeito? Um grande país, certo? Então, o nosso predicativo do sujeito é grande país. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Manuel está feliz. Vamos fazer o mesmo caminho. Identificamos o verbo estar. Verbo, quem está feliz? Manuel. Então, Manuel é o nosso sujeito. Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Quantos núcleos eu tenho? Eu tenho apenas um núcleo, não é? Então, é um sujeito simples. Opa! Sujeito simples. Se eu identifiquei o sujeito, tudo que eu tenho na minha frase é o que se diz sobre o sujeito. O que se diz sobre o sujeito é o meu predicado. Beleza. Identificamos o nosso verbo no começo da frase. O verbo estar conjugado está. Ok? E o nosso predicativo do sujeito, a nossa qualidade, é que João está feliz. Então, feliz é o nosso predicativo do sujeito e núcleo do predicativo. Porque vocês se lembram que quando a gente tem um predicativo nominal, o nosso núcleo é o predicativo do sujeito. Certo? Vamos seguir. Novamente, checando na nossa listinha do CKPPFT, a nossa frase é: o ministro e seu assessor pareciam irritados. Identifiquei o meu verbo parecer. Parecer? Parecer é um verbo de ligação, não é? Então pronto, a gente tem aqui o nosso verbo de ligação. Parecer. Verbo. Quem parece irritado? Quem pareciam irritados? O ministro e seu assessor. Então, nosso sujeito é ministro e assessor. Que tipo de sujeito eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho o ministro e seu assessor. Eu tenho dois núcleos, não tenho? Então, o meu sujeito, ele é composto, certo? Ele não é simples. Identifiquei o sujeito, sei onde está um verbo, tudo que se fala a respeito do sujeito é o meu predicado. Então, meu predicado é: pareciam irritados, certo? Identificamos nosso verbo de ligação e vamos ao predicativo do sujeito. Qual a qualidade que se está dando para o ministro e seu assessor? O verbo está me dizendo que eles pareciam. Pareciam o quê? Irritados. Irritados é o nome, irritados é o nosso predicativo do sujeito, é o que está trazendo uma qualidade aos nossos sujeitos. Beleza? Aqui um exemplo para a gente exercitar isso aqui da Luísa. Luísa anda cansada. Meu verbo é andar, conjugado, anda. Verbo, quem anda cansada? Luísa. Então, Luísa é o nosso sujeito. Beleza? Que tipo de sujeito eu tenho? Quantos núcleos eu tenho? Um núcleo só, não é? Então, sujeito simples. Meu sujeito está aqui. O que me resta é o que se fala sobre o sujeito. Então, essa aqui é o meu predicado. Anda cansada. E é meu predicativo do sujeito. A qualidade que se dá a Luísa é que ela anda cansada. Então, cansada é o nosso predicativo do sujeito. O predicado nominal, pessoal, é isso aí.
É bem simplesinho, né? Oh, meu Deus do céu. Tivemos um pequeno imprevisto aqui. Apareceu uma mensagenzinha no meu celular, pessoal, me desculpa, tá? Eu esqueci aberto. Mas como viram pela mensagem, meu presente chegou, meu aniversário me mandem presente também, tá bem? Pessoal, o predicado nominal, ele é isso, tá bem? Ele é bem simplesinho. Mas caso reste alguma dúvida, vão ficar exercícios aqui na descrição para vocês. Podem fazer, mandar pra gente, a gente corrige. E juntos, se sobrar alguma dúvida, manda no e-mail também, no e-mail aqui da descrição, tá bem? Vamos ao nosso próximo tipo de predicado. O predicado verbal. O predicado verbal é o tipo de predicado que tem por núcleo um verbo significativo. Diferente do predicado nominal, que tem por núcleo o predicativo do sujeito, o predicado verbal, o núcleo dele é um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação, tá? Os verbos significativos são um bom macete. São aqueles que trazem uma ideia nova ao sujeito, certo? Eles trazem uma ideia nova, lembre-se disso. Eles podem ser transitivos e intransitivos. A gente vai esclarecer o que são transitivos e intransitivos no decorrer do vídeo, tá bem? Aqui um exemplo de um predicado verbal. Ó, um exemplo com andar de novo. Ela andou muito rápido. Esse andar, ele tá querendo me dizer que ela, por um longo período de tempo contínuo, ela tem andado muito rápido? Não, tá querendo me dizer que ela andou, ela praticou essa ação, uma ação significativa, certo? Próximo exemplo. João comeu uma maçã, o ato de comer uma maçã, entendem? Uma ação significativa. Eu gosto de pizza de calabresa. Uma ação significativa novamente, tá? Essa é a diferença dos verbos de ligação para os verbos significativos. Eles trazem uma nova ideia para o nosso sujeito, tá bem? Eles têm uma função significativa na frase. Diferente do predicado nominal, que o verbo, a única função dele é ligar o sujeito ao seu predicativo. Aqui não, ele traz uma ideia nova. Por núcleo, a parte principal, tá bem? Vamos aos verbos de ação transitivos e intransitivos. Vamos começar pelos transitivos. Os verbos transitivos são aqueles que necessitam de complemento para formar um predicado, certo? São aqueles verbos que eles por si só, eles não têm sentido completo, sabe? Eles têm sentido, só que eles não têm sentido completo. São aqueles que se você chegar para alguém descontextualizadamente, tá? E disser, eu gosto. Já viram aquele meme do pessoal, eu gosto de quê? Então, eu gosto. A pessoa vai me perguntar, de quê? Eu precisaria responder que eu gosto de alguma coisa, certo? Isso é um verbo transitivo. São aqueles verbos que necessitam de um complemento para o seu sentido. Por conta própria, eles não têm sentido completo, tá? Lembre-se, transitivo. Os verbos de ação transitivos, eles dividem-se em 3 categorias. Transitivo direto, indireto ou direto, indireto. Tá bem? Vamos começar pelo primeiro, o transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele é aquele tipo de verbo que ele não tem o sentido dele completo, certo? Ele pede um complemento, só que esse complemento não precisa de preposição, certo? E esse complemento, o nome dele é objeto direto, tá bem? Direto porque não tem uma preposiçãozinha cortando o caminho dele ali, entre ele e o verbo. Entre ele e o verbo podem haver, sim, artigos, pode haver pronomes, podem haver qualquer coisa que não seja uma preposição, tá bem? Isso faz com que o verbo transitivo seja direto. Temos aqui 3 exemplos. Beth Harmon ama xadrez. Se eu dissesse para vocês simplesmente, quem aí assistiu O Gambito da Rainha, gente, uma ótima série, né? Beth Harmon ama. Vocês poderiam me perguntar,
A Beth Harmon ama o quê? Conseguem ver? O verbo amar, ele pede um complemento, ele pede um objeto, certo? Então nós poderíamos dizer que Beth Harmon ama xadrez, certo? Xadrez aqui é o nosso complemento, nosso objeto direto, tá bem? Direto, porque não tem nenhuma preposição separando o verbo amar do seu objeto xadrez, tá bem? Próximo exemplo. O povo ama o prefeito. Temos aqui, novamente, o verbo amar e outro tipo de objeto. Na verdade, é o mesmo tipo de objeto, só que agora a gente tem um artigo separando esse verbo do seu objeto. Apesar de ter um artigo separando o verbo do objeto, ele não é uma preposição. Então, esse verbo continua sendo transitivo direto, tá bem? A questão de ser transitivo direto ou indireto é que só vai ser transitivo indireto se tiver uma preposição no meio. Não tem? Direto, tá bem? Ela invejava os homens por sua liberdade. Se eu apagar toda essa parte aqui dos homens e disser somente para vocês, ela invejava. Vocês vão me perguntar, invejava o quê? Aí eu teria que completar para vocês. Invejava. Opa, meu Deus, o que é isso? Invejava os homens por sua liberdade. Tá certo? Então aqui, os homens é o nosso objeto direto, porque está se ligando ao verbo significativo sem pedir uma preposição. Consegue enxergar isso? A questão do verbo transitivo direto é essa, pessoal, é marcar que o verbo transitivo direto, ele não pede preposição, tá bem? Decorou isso, ó? Fechou. Agora vamos ao verbo transitivo indireto. Como já se diz pelo sufixo, pelo prefixo, ele é o contrário do transitivo direto. Ele exige uma preposição para completar o seu sentido, tá? Transitivo não tem sentido completo sozinho. Indireto pede um complemento com preposição, pede um objeto indireto, tá bem? Vamos aos exemplos. A mãe pediu ao filho que fechasse a janela. Temos aqui o verbo pedir. Se eu dissesse para vocês, vou apagar tudo. Lembrar de copiar agora antes de apagar, né? Copiei, apaguei. A mãe pediu. Não faz sentido, né? Eu precisaria dizer, a mãe pediu o quê? Ao filho que fechasse a janela. Aqui nesse ao filho, nós temos uma preposição ao, a contração da preposição a mais o artigo o, unindo, separando, né, no caso, o verbo pedir do seu objeto, filho que fechasse a janela. Tudo bem? Então aqui o pediu ao filho que fechasse a janela é o nosso objeto indireto. Tá bem? Vamos ao próximo exemplo. Janaína gosta. Não faz sentido, né? Janaína gosta. Gosta de quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. A Janaína gosta de jogar Super Mario. Tá bem? Então esse jogar Super Mario, é o nosso objeto indireto. Está se relacionando com o verbo significativo gostar. Fui ao mercado, mas estava fechado. Aqui, essa parte toda é o nosso objeto direto. Aqui o nosso sujeito está oculto, lembram? Vocês se lembram que o sujeito oculto, a gente pode identificar ele através da desinência no verbo? No caso, o verbo me diz que fui é a primeira pessoa do singular, no caso, eu. Então, se eu chegasse e dissesse fui, vocês vão me perguntar, aonde você foi? Fui ao mercado, mas estava fechado, certo?
Verbo transitivo indireto é isso, pessoal. Direto não pede preposição, indireto pede preposição. Vamos ao próximo e último. O nosso verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto e indireto, ele é uma junção do verbo transitivo direto com o verbo transitivo indireto. Por quê? Porque são aqueles verbos que, além de pedir um complemento, ele pede dois complementos. E esse complemento vai ser um objeto direto e um objeto indireto. Tá bem? Como aqui no exemplo do caso do verbo apresentar. Quem apresenta, apresenta algo a alguém, certo? Ele me pede dois complementos. Aqui no caso, ele apresentou as condolências, o nosso objeto direto, aos familiares, o nosso objeto indireto. Tá vendo? Esse verbo, ele exige dois complementos. Ele exige um objeto direto e um objeto indireto para completar o seu sentido. Porque pensa comigo, se eu dissesse somente apresentou, ou no caso, ele apresentou, vocês me perguntariam, o quê? As condolências. A quem? Aos familiares. Conseguem ver? Ele me exige que eu dê mais informação para ele, para complementar o sentido, porque não faz sentido ele sozinho. Entendem? Vamos ao próximo exemplo. Emprestei uma caneta ao Pedro. É o mesmo caso do apresentar. Quem empresta algo a alguém. No caso, eu emprestei uma caneta ao Pedro. Uma caneta é o nosso objeto direto. Tem um artigo aqui separando o verbo do seu objeto, mas como não é preposição, é o objeto direto, tá bem? Emprestei uma caneta a quem? Ao Pedro. Temos a preposição aqui, certo? Então, emprestei uma caneta ao Pedro. Emprestar, um verbo transitivo, direto e indireto. Vamos ao próximo. Informou o ocorrido às autoridades. Quem informa algo a alguém, certo? Não tem sentido a gente informar a ninguém. Então, ele informou o quê? O ocorrido, que é o nosso objeto direto, às autoridades, que é o nosso objeto indireto, certo? Aqui a gente fechou a parte dos verbos transitivos. Lembre-se comigo, fixem aí. Transitivo direto não pede preposição. Transitivo indireto pede preposição. Transitivo direto e indireto pede os dois, certo? Pede um objeto direto e pede um objeto indireto para complementar o sentido de um mesmo verbo, tá bem? Vamos ao verbo intransitivo. O verbo intransitivo, como já diz o prefixo, ele é o oposto do verbo transitivo. Se o verbo transitivo não possui sentido completo por si só, o verbo transitivo possui. Ele começa e termina nele mesmo, sem necessitar que você coloque nada para completar o sentido dele. Tudo que você colocar vai ser informação a mais, não informação necessária em si, tá bem? Como, por exemplo, choveu forte. Choveu, fenômeno da natureza. Acontece e termina por conta própria, tá? Então, no caso, não tem sujeito. Só que, falando na questão do verbo em si, choveu. Se eu chegar e falar para alguém, choveu, a pessoa pode até me perguntar quando choveu, onde choveu, há quanto tempo choveu. Só que essas informações, elas não são cruciais para completar o sentido do verbo. Chover em si já possui um sentido completo no próprio verbo. Conseguem ver? A mesma coisa de dormir. Dormir. Dormi até tarde. Se eu chegasse e dissesse somente dormi, beleza, a pessoa entenderia completamente o que aconteceu. Tá bem? Mesma coisa aqui, ó. Só faço chorar. Chorar, sentido completo. Voltar. Meu pai ainda não voltou. Sentido completo. Tá bem? A gente só complementa porque a gente quer dar uma informatividade a mais. Não que isso seja estritamente necessário. Vamos ao nosso exercicinho aqui de aula.
Lembre-se que depois tem atividadezinha extra na descrição para vocês fazerem para casa, tá bem? Para complementar os estudos de vocês. Pausem o vídeo, tentem fazer e voltem aqui comigo. Já até grifei o verbo aqui para facilitar. Bora corrigir. Classifique os verbos quanto à sua transitividade. Vocês vão me dizer que tipo de verbo é esse. João comprou refrigerante. Comprar. Quem compra, compra algo, certo? Lembre-se sempre do macete de perguntar fora de contexto. Se eu chegar para alguém e disser, eu comprei, a pessoa vai me perguntar, o quê? Refrigerante. Então esse aqui é um verbo transitivo, a gente já sabe. Mas que tipo de verbo transitivo é esse? Ele é direto? Ele é indireto? Ele é direto e indireto? Vamos ver. Se ele é transitivo, ele pede um complemento. Que complemento está complementando o sentido desse verbo? Refrigerante, não é? Tem preposição entre o verbo e entre refrigerante, o nosso objeto? Não tem, né? Então esse é um verbo transitivo direto, tá bem? Letra B. Gabriel devolveu o quadro à Marina. Devolver. Quem devolve, devolve algo a alguém, certo? Então, o Gabriel devolveu o quadro à Marina. Se a gente já sabe que esse verbo ele é transitivo, porque ele não tem sentido completo, a gente tem que perceber o que o complemento dele me diz, o que o objeto que está se ligando a ele me diz. O objeto me diz que ele devolveu o quadro. Não tem preposição, transitivo, direto. Só que me sobra informação aí. Além de eu saber que ele devolveu o quadro à Marina. E eu tô vendo aqui que tem um acento gravezinho no A. E o que esse acento me quer dizer? Que é a contração da preposição a mais o artigo a. Portanto, uma preposição. Então, se eu tenho uma preposição separando do meu verbo significativo, eu tenho um verbo transitivo indireto. E aqui no caso, como eu já vi que eu tenho um verbo transitivo direto, e eu tive em seguida um verbo transitivo indireto, logo eu tenho um verbo transitivo direto indireto. Beleza? Letrinha C. A carta retornou a João. O que retorna ou quem retorna, retorna a algum lugar ou a alguém. Certo? Então aqui no caso ela retornou a João. João está me servindo de preposição, certo? Pessoal, tentem não confundir a questão do artigo a com a preposição a, tá bem? Existem os dois, só que os dois fazem funções diferentes na frase. No caso aqui, esse a, ele é preposição. Se eu tenho uma preposição separando o meu objeto do meu verbo significativo, eu tenho um verbo transitivo indireto. Certo? Letra D. Desconfio daquela mulher. Quem desconfia, desconfia de algo ou de alguém, certo? Aqui no caso, daquela. Aqui houve uma contração da preposição de mais o pronome aquela, certo? Então nós temos uma preposição separando o meu verbo significativo do meu objeto, que é mulher. Então nós temos um verbo transitivo e indireto, tá bem? Letrinha E. Já pensei no que você disse. Quem pensa, pensa em algo ou em alguém, certo? Então, já pensei no que você disse. Aqui, o que esse objeto está me falando? Está me pensando no que você disse. Ele me diz que tem um no aqui. O no é novamente uma contração. Nós temos muitas contrações no português. Quem aprende o nosso idioma sofre para aprender todas, são muitas mesmo. O no, ele é uma contração da preposição em mais o artigo o, assim como na é a contração da preposição em mais o artigo na. Então, se eu tenho uma preposição separando o meu verbo significativo do meu objeto,
eu tenho logo um verbo transitivo indireto, certo? Letra F. Ao filho, o pai chamou. Nosso verbo é chamar, certo? Aqui pode causar uma confusão quanto à ordem que a frase está construída. Porque geralmente a gente sempre tem o sujeito antes, ou no caso o sujeito oculto e o verbo dando o resto do predicado. Mas a gente consegue identificar o sujeito aí. Aqui o sujeito está pós-posto. O que quer dizer isso? Que o sujeito está vindo depois do objeto ou do verbo. Tudo bem? Como aqui o verbo está vindo no final. E o nosso objeto na frente. Já dei a resposta. Ó. Quem o pai chamou? Chamou ao filho. Novamente temos uma contração aqui. Se temos uma contração, temos uma preposição mais um artigo. Temos um verbo significativo, temos um verbo transitivo e indireto. Beleza? Predicado verbal, pessoal, babinha, né, isso aqui. Vamos para o próximo exercício. Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Comprei um terreno e construí a casa. Letra B. Os guerreiros dormem agora. Letra C. O cego não vê. Letra D. João parece zangado. Aqui de cara dá pra ver que a nossa opção correta é a letra A. Mas por que ela é correta? Porque quem compra algo, no caso, um terreno. Um terreno é um objeto direto se ligando a um verbo significativo. E comprar é um verbo transitivo direto, certo? E construir uma casa. Quem constrói algo, no caso, a casa. Então, a letra A é a nossa opção correta. Tá bem? Mas, professora, por que as outras não são as corretas? Por quê? Os guerreiros dormem agora. Vocês lembram que eu falei pra vocês que dormir, se eu chegar pra vocês e falar eu dormi, vocês vão entender o sentido completo do que eu quero dizer? Então, no caso, dormir é um verbo intransitivo. No caso da C, por que não seria? O cego não vê, é o verbo ver. Ver, nesse caso, é um verbo significativo, certo? Porque ele tem um sentido completo. João parece zangado. Por que esse aqui não poderia ser? Porque parece é um verbo de ligação, certo? Ele não é um verbo significativo. Então, ele não tem transitividade, beleza? Portanto, a letrinha A é a nossa opção correta. Bora para o nosso último exercício. Identifique os complementos verbais que são objeto direto, objeto indireto e objeto direto e indireto, certo? Duvido das suas intenções. Vamos lembrar sempre de fazer aquela perguntinha para o verbo. Quem duvida, duvida de algo ou de alguém. Se ele duvida das intenções, a gente tem outra contração aqui, ó. Temos a contração da preposição de, mais o artigo definido no plural, as. Então, nós temos das. E se nós temos um objeto indireto, e esse verbo é transitivo, nós temos um verbo transitivo indireto, certo? Fazendo com que o nosso objeto seja um objeto indireto, certo? Letra B. O tema interessa a banca. O nosso verbo é verbo interessar. No caso, a gente tem a contração do a, preposição, mais o artigo a, separando o nosso verbo significativo do seu objeto. Então, portanto, nós temos um objeto indireto, certo? Letrinha C. Ninguém gostava dele. O nosso verbo é gostar. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. No caso, ninguém gostava dele.
Temos aqui o dele como nosso objeto, com uma contraçãozinha da preposição de, mais o pronome ele, fazendo com que esse seja um objeto indireto, certo? Vamos ver a letrinha D. Não provou do bolo. Quem prova, prova algo, certo? Mas por uma questão de uso, se popularizou muito provar de algo, certo? Mas a forma canônica seria sem a preposição. E quando a gente tem esse tipo de caso, a gente ignora essa preposição aqui e a gente vai considerar esse objeto como um objeto direto preposicionado. Tá bem? Letra E. Conhece o funcionário novo? Nosso verbo é conhecer. Quem conhece, conhece algo ou conhece alguém. No caso, conhece o funcionário novo. Temos o nosso verbo significativo se ligando a um objeto sem preposição. Portanto, um objeto direto, certo? Letra F. Ofereceram um presente ao aniversariante. Quem oferece, oferece algo a alguém. No caso, ofereceu um presente, artiguinho aqui, se ligando ao verbo, portanto, um objeto direto, ao aniversariante. Preposição, objeto. Portanto, nós temos um objeto direto e indireto. Indireto. Letra G. Amem a Deus. Esse caso, a gente tem que se perguntar se realmente a preposição a ela é necessária. Lembre no meu exemplo da Beth Harmon ama xadrez. Eu não precisei colocar ama a xadrez, certo? Mas a expressão amem a Deus foi popularizada, ela se popularizou e se consolidou. Mas a gente pode trocar esse amem para outras coisas, como pais, amem seus filhos. A gente não precisaria da preposição, certo? Mas a gente pode colocar. E acontece o mesmo caso aqui da letra D, de um objeto direto preposicionado. Tranquilo? Tranquilo, né? Bora para o nosso último tipo de predicado aqui. O predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele apresenta um verbo significativo mais um predicativo do sujeito. Assim como o verbo transitivo direto e indireto é uma mescla dos dois, dos objetos, o predicado, ele é o verbo nominal, ele é uma mescla dos dois tipos de predicado também. Certo? Então nós temos aqui um verbo significativo, um verbo de ação, se ligando a um predicativo do sujeito. Vamos ver como é que isso funciona. O verbo nominal, ele apresenta dois núcleos, diferente do predicado verbal, que apresenta um núcleo só, tá? E assim como o núcleo do predicado verbal é o verbo de ação. No predicado nominal também há um verbo. E esse núcleo é o nosso predicativo do sujeito. Aqui ele vai pegar esses dois núcleos e colocar num predicado só, que é o verbo significativo e o predicativo do sujeito, certo? Vamos ver o nosso exemplo aqui. As atletas terminaram a prova exaustas, certo? Quem terminou a prova exausta? As atletas. Então, no caso, nosso sujeito é as atletas. Nossa, professora, mas esse sujeito, ele tá no plural, né? Portanto, ele é um sujeito composto, porque tem mais de um. Não, atenção para isso aí, pessoal, para não confundir. Mesmo sendo o sujeito estando no plural, ele tem apenas um núcleo, o que faz com que esse sujeito ele seja simples. A questão do sujeito simples ou composto é justamente essa, o núcleo do sujeito, tá bem? Tem um simples, dois ou mais, composto, tá bem? Identificamos o nosso sujeito. Tudo que se fala sobre esse sujeito é o nosso predicado. Então terminaram a prova
exaustas. Se a gente tem terminar, qual o nosso núcleo que indica ação? Terminar, certo? Que é o nosso verbo significativo. Então, o nosso núcleo que indica ação, conjugado, terminaram. O nosso núcleo que indica uma qualidade do sujeito, ou seja, o nosso predicativo do sujeito, é exaustas. Certo? Conseguiram enxergar isso aqui também? Ele me traz duas informações. Ele me traz a informação de que as atletas terminaram a prova. E além de terminarem a prova, elas terminaram a prova exaustas. Tá bem? Então a gente tem um verbo significativo, porque no caso aqui ele é transitivo direto, mais um predicativo do sujeito me trazendo uma informação nova sobre esse verbo, tá bem? Sobre esse sujeito. Vamos ao próximo. Os excursionistas chegaram cansados. O nosso sujeito, os excursionistas. O mesmo caso das atletas, não é porque é plural que é composto, tá bem? Apesar de ser plural, ele tem somente um núcleo, que faz com que ele seja o sujeito simples, tá bem? Tudo que se fala a respeito dos excursionistas é o nosso predicado, no caso, que eles chegaram cansados. Chegaram cansados. O nosso núcleo que indica ação é o nosso verbo significativo, chegar. No caso conjugado, chegaram. O nosso núcleo que indica uma qualidade do sujeito é cansados. Conseguem enxergar? Bem simples, né? Vamos ao próximo. Marco e Luigi viram o diretor irritado. Quem viu o diretor irritado? Marco e Luigi. Então, no caso, Marco e Luigi são os nossos sujeitos. Se nós temos dois núcleos, nós temos um sujeito composto, certo? O nosso predicado virá a ser tudo o que se diz a respeito do sujeito. Que eles viram o diretor irritado. Bati o olho aqui. Vi um verbo significativo, o verbo ver. Ver, nesse caso, ele está funcionando como um verbo transitivo direto, porque está se ligando viu ao diretor. Certo? Então, viram é o nosso núcleo que indica ação do verbo ver. Além de ver o diretor, eles viram o diretor o quê? Irritado. Então, o que isso quer dizer? Que irritado é o nosso predicativo do sujeito, ou seja, o nosso núcleo de qualidade do sujeito. Pessoal, nossa aula fica por aqui, tá bem? Se tiver alguma dúvida, podem mandar no e-mail a dúvida de vocês. Lembre-se de fazer os exercícios e bons estudos. Até mais!